Quando fui promovido, a irmã da minha esposa soltou: acho que estavam precisando de um idiota para preencher vaga. E a minha esposa? Só sorriu. No jantar em família, brindaram ao ex dela bem na minha frente. Fui embora mais cedo. A mensagem que recebi depois foi: não dramatiza. Foi só uma piada. No dia seguinte, eu não fui trabalhar. Fui para um lugar onde já devia ter ido há meses. Não foi só a piada. Não foi só o brinde. Foi o jeito que ela me olhou, como se eu não significasse nada. Naquela noite, eu não dormi. E no dia seguinte, eu não fui trabalhar. Fui descobrir até onde ela tinha coragem de ir. O que eu encontrei? Nem nos piores cenários eu teria imaginado. Trabalhei a vida adulta inteira no mesmo lugar, Bardson Road Plant, ali perto do centro de Louisville. É um lugar sujo, barulhento, pesado. E por anos eu ralei no chão da fábrica. Chegava em casa com óleo na pele, pedaços de aço nas botas. Mas mantive a cabeça baixa, fiz meu trabalho, peguei todo o turno extra que aparecia. Nunca reclamei. Fiz cursos noturnos na Jefferson Community College, enquanto a maioria dos caras da minha idade estava bebendo num bar. Fui subindo aos poucos. Nada rápido, nada chamativo, só trabalho de verdade. Trabalho honesto. Então, quando fui promovido a supervisor de operações no mês passado, isso significou algo para mim. Não era só um novo cargo. Significava que eu não era mais só mais um peão. Significava que eu finalmente tinha passado da maldita porta para o outro lado. Quando contei para Melissa, ela estava sentada no sofá rolando o feed do celular. Lembro desse momento como uma foto. Falei: consegui. Ela respondeu: conseguiu o quê? A promoção. Supervisor de operações, em tempo integral. Começo segunda. Ela nem levantou o olhar. Só disse: que bom, amor, e continuou mexendo no celular. Fiquei ali parado esperando, um sorriso, um abraço, um beijo. Mas em vez disso, ela perguntou o que íamos jantar. Naquela noite, ela postou uma foto no Instagram, 2 taças de champanhe, com a legenda: um brinde a novos começos. Achei que ela estava sendo discreta sobre a minha promoção. Mas aí começaram os comentários: é sobre a aprovação da Ava na faculdade. O Craig voltou a falar com você. E nada. Nenhuma correção, nenhuma menção à minha promoção. Fiquei em silêncio. Devia ter falado algo, mas não falei. Na sexta, fomos jantar na casa dos pais dela em St. Matthews. A mesma turma de sempre, os pais, as 2 irmãs, os maridos, uns primos. Eu costumava gostar dessas noites. Mas não mais. Estávamos no meio do jantar quando o pai dela se virou para mim e disse: soube que teve uma boa notícia no trabalho. Antes que eu pudesse responder, a Jodie, a irmã mais nova dela, aquela que acha que é a mais inteligente do mundo, soltou: acho que estavam precisando de um idiota para preencher vaga. Assim, do nada. E todo mundo caiu na risada como se fosse a piada do século. Até a mãe dela bateu na mesa de tanto rir. Jodie ficou se achando, com aquele sorrisinho orgulhoso. E Melissa? Ela sorriu. Simplesmente sorriu. Não falou nada para parar. Não mandou a irmã calar a boca. Só tomou o vinho dela e deixou o comentário pairar no ar como se eu merecesse aquilo. Fiquei em choque. Me senti um idiota mesmo. Como se todos me vissem como uma piada que mantinham por pena. Mas engoli em seco. Fingi um sorriso, como um covarde. E piorou. Na hora da sobremesa, a mãe da Melissa trouxe uma torta de pêssego, o preferido dela, e começaram a relembrar o Craig, o ex dela, o queridinho da família. Ele era bartender no centro, fazia drinks chiques e usava aquelas camisetas apertadas que mostravam os braços. A mãe dela disse: o Craig fazia um salmão com molho de manteiga e limão maravilhoso, lembra? Aí a Jodie completou: e os drinks dele? Incríveis. Aquele sim tinha bom gosto. Melissa riu. Riu sentada do meu lado. E o pai dela, levantando o copo:
ele sabia fazer um jantar de verdade. Esperei a Melissa cortar, dizer alguma coisa. Qualquer coisa. Mas ela brindou com eles. Naquele instante, levantei sem dizer uma palavra e fui embora pela porta da frente. Ninguém me chamou. Ninguém perguntou se eu estava bem. Melissa só mandou mensagem 2 horas depois: não dramatiza. Foi só uma piada. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentado no escuro com uma cerveja na mão, olhando pro chão. A verdade caiu no meu peito como um bloco de concreto. Eu era uma piada para eles. E minha esposa nem se importava o suficiente para me defender. Na manhã seguinte, vesti o uniforme. Mesmo ritual, mesmas botas. Peguei as chaves como se fosse pro trabalho, mas não fui. Dirigi para outro lugar. Um lugar onde já devia ter ido há muito tempo. Não sabia exatamente para onde estava indo quando saí de casa. Só fui dirigindo para o sul, passando pela cidade, por estradas que não pegava fazia anos. Acabei parando em Elizabethton, a 1 hora dali. É onde meu irmão mora. A gente não se falava muito desde que nossa mãe faleceu. Cada um seguiu um caminho. Vidas diferentes, erros diferentes. Mas eu precisava de silêncio. De um lugar onde ninguém estivesse rindo de mim. Estacionei em frente à casa dele e fiquei no carro por um tempo. Ele acabou saindo, sem camisa, segurando uma caneca de café. Olhou surpreso. Caramba! Você tá vivo? Disse ele. Não ri. Só falei. Tem cerveja? Ele balançou a cabeça e me chamou para entrar. Contei tudo. Não de uma vez, mas em pedaços, entre longos silêncios. A promoção, o jantar, o brinde ao Craig, a mensagem da Melissa. Eu não chorei, mas minha garganta ardia como o inferno. Meu irmão ouviu. De verdade. Depois disse. Estão te usando, cara. Ela não te respeita. Nenhum deles respeita. Eu já sabia. Mas ouvir tudo isso em voz alta torna mais difícil fingir. Passei a noite lá. Melissa não ligou, não mandou mensagem. Silêncio total. Como se minha ausência nem fizesse diferença. No domingo, voltei para casa. Quando entrei, ela estava na cozinha passando café, como se fosse um dia qualquer. Já tá melhor? Perguntou, como se eu só tivesse saído para esfriar a cabeça. Não respondi. Subi direto, tomei banho, sentei na beira da cama. Naquela noite, ela tentou iniciar intimidade, como se nada tivesse acontecido. Eu não consegui. Me virei. Na semana seguinte, descobri que ela tinha voltado a falar com o Craig. O celular dela acendeu enquanto estava no balcão da cozinha. O nome dele apareceu na prévia da mensagem. Abri. Só uma conversa. Nada explícito, mas o suficiente para perceber que estavam em contato há meses. Ela tinha mandado fotos para ele, uma do nosso cachorro, outra do jantar. A legenda. Fiz sua sobremesa favorita ontem à noite, e um emoji de sorriso. Não confrontei. Ainda não. Eu precisava ter certeza. Precisava de provas. E precisava descobrir o que fazer. Então comecei a observar. Lia as mensagens quando ela deixava o celular por perto, checava a localização quando ela saía para fazer compras. Ela ainda não tinha dormido com ele. Ainda não. Mas emocionalmente, ela nunca o deixou. Uma noite, ela disse que ia sair para jantar com a irmã. Eu a segui. Ela não foi para a casa da Jodie. Foi direto para o apartamento do Craig, perto do cais. Ficou lá por 3 horas. Quando voltou, perguntei. Como foi com a Jodie? Ela nem piscou. Irritante como sempre, respondeu, rindo. Mentiu na minha cara. E eu só balancei a cabeça. Eu tinha cansado de fingir que não sabia, mas ainda não era hora de explodir tudo. Porque agora não era mais só sobre traição. Era sobre vingança. Poucos dias depois de vê-la no apartamento do Craig, algo estranho aconteceu no trabalho. Meu supervisor,
O Mike, cara que conheço há anos, me chamou na sala e fechou a porta. Tá tudo bem com você? Perguntou. Tá. Por quê? Ele se inclinou. Alguém fez uma denúncia formal contra você. Disseram que você anda agressivo, estourado, talvez até instável. O RH já tá envolvido. Fiquei ali, paralisado. É anônimo, ele disse, mas eles têm anotações, datas, detalhes. Saí da sala tremendo. Nada fazia sentido. Eu não tinha explodido com ninguém. Tava quieto, talvez meio afastado, mas nunca agi de forma antiprofissional. Então algo me veio à cabeça, a Melissa tinha acesso à minha agenda. Sabia meus turnos, com quem eu trabalhava. Voltei nas mensagens, tanto as nossas quanto as dela com outras pessoas. Lembrei da noite em que contei para ela que precisei advertir um colega por atraso. Ela brincou. Virando chefe durão agora? Esse mesmo incidente apareceu na denúncia. Eu não tinha provas de que ela estava por trás disso, mas era tudo preciso demais, na hora certa demais. Alguém próximo queria me arruinar no trabalho, silenciosamente, por dentro. Na mesma semana, descobri outra coisa. Nossa conta conjunta teve 2 saques grandes em dinheiro, cada um pouco abaixo do limite diário que obriga a notificação. A Melissa tinha sacado $4.800 ao longo de 3 semanas. Quando questionei, ela disse que estava pagando uma dívida antiga, de antes do nosso casamento. Apertei. Que dívida? Ela revirou os olhos. Meu Deus, por que você tá tão paranoico ultimamente? Não deixei pra lá. Consultei os relatórios de crédito. Não havia dívida nenhuma. E nossa poupança já tinha caído mais de $9.000 desde o início do ano. Naquela noite, voltei às mensagens dela. E lá estava. Craig, a gente pode dar o sinal esse fim de semana. Já saquei o dinheiro e depois resolvo o resto. Ele nem tá prestando atenção mais. Um sinal. Ela não só estava com ele de novo. Estava planejando me deixar, levar meu dinheiro, ferrar meu trabalho e se mudar com o mesmo cara que a família dela brindou bem na minha cara. Enquanto eu sorria como um idiota, achando que meu único problema era uma piada de mau gosto. Eu não estava arrasado. Eu estava furioso. Sabia exatamente o que tinha que fazer. Depois de ler aquela mensagem, a do sinal, fiquei sentado no escuro com o celular na mão, o coração disparado. Ela estava planejando tudo bem debaixo do meu nariz. Com calma, com cuidado. Achava que eu era burro demais para perceber. E mesmo que eu percebesse, ela não estava apenas traindo. Ela estava me esvaziando, emocionalmente, financeiramente, e agora profissionalmente. Naquele fim de semana, comecei a juntar tudo. Prints das mensagens, extratos bancários, registros de GPS, até as faturas telefônicas mostrando com que frequência se falavam, sempre durante as saídas dela ou quando eu estava em turno noturno. Comprei um celular descartável. Usei ele para criar um e-mail privado. Guardei todos os arquivos ali e fiz backup em um servidor na nuvem, com um nome falso. Não ia confrontar sem plano. Cansei de agir com emoção. Eu ia fazer ela sangrar, aos poucos. E então veio a próxima reviravolta, fui buscar minha caminhonete na oficina. Revisão de rotina na caminhonete. O mecânico, um cara que conheço desde o ensino médio, disse: Ei, o banco do passageiro da frente, quer que a gente deixe as coisas que estão lá ou tira? Que coisas? Perguntei. Ele me levou até o carro. Tinha uma sacola enfiada bem embaixo do banco. Dentro, recibos, cartões de hotel, um pequeno frasco de perfume e um bilhete escrito à mão. A noite foi perfeita. Mal posso esperar para repetir. Te amo. Ela nem sequer se deu ao trabalho de esconder. Estava tão certa de que eu não ia olhar. Ou talvez tão certa de que eu não me importaria. Naquela mesma noite, ela chegou tarde, cabelo enrolado, cheirando a um perfume que nunca usava comigo. Disse que estava com a Jodie de novo. Perguntei na lata. Você ainda está vendo ele? Ela nem piscou. Que diabos você tá falando?
Foi aí que percebi, ela ia manter a mentira até o fim. Mesmo com as provas na minha mão, ela ia bancar a inocente e me pintar como paranoico. Era isso que ela estava preparando, cada mentira, cada mensagem, cada cochicho pelas costas, tudo para me pintar como instável. Assim, quando me deixasse, ninguém faria perguntas. Só diriam, ele estava meio fora de si mesmo. Ela queria que eu desaparecesse em silêncio. Envergonhado. Mas eu não ia sair em silêncio. Na manhã seguinte, fiz algo que não fazia há mais de 10 anos. Liguei no trabalho dizendo que estava doente. Dirigi até o cartório e puxei os registros de imóveis. O nome do Craig não estava em nenhum contrato, mas o da Melissa estava, assinado com o nome de solteira. Estava feito. Eles já tinham um lugar. Já tinham uma vida nova montada. E iam me deixar para trás, sem dinheiro, demitido, e com a reputação destruída como um fracassado amargo. Foi aí que eu soube, chega de esperar, chega de juntar provas. Era hora de agir, mas não do jeito que eles esperavam. Sem gritaria, sem pratos quebrados. Eu ia destruí-los do jeito que tentaram me destruir, devagar, com inteligência e frieza. O dia em que puxei o último fio foi numa terça-feira. Melissa não fazia ideia do que eu estava fazendo por trás das cortinas. Ainda achava que eu estava meio sonâmbulo pela vida, arrastando os pés pro trabalho, sem fazer as perguntas certas. Mas eu passei semanas me preparando. Primeiro, fui até um advogado. Escritório discreto, ali perto da Avenida Frankfurt. Entrei com uma pasta grossa cheia de prints, extratos, registros de chamadas, fotos. O advogado quase não falou no início. Só folheou os papéis com calma. Depois levantou os olhos e perguntou: "Isso é tudo? Vai aguentar?" Ela está preparando o abandono do casamento, drenando os fundos conjuntos, e conspirando com um terceiro. Isso não é só traição. É fraude financeira. Se quiser ir até o fim, eu posso fazer acontecer. Eu disse só uma palavra. Faça isso. No dia seguinte, entramos com o pedido de divórcio. O motivo? Dissipação de bens conjugais. Congelei as contas conjuntas. Mudei meu depósito direto para outro banco. Solicitei uma ordem de restrição contra o Craig, com base na perseguição e nas visitas sem minha presença. Fraco, talvez, mas o suficiente para criar barreiras e atrasar o plano deles. Depois, protocolei uma contradenúncia no trabalho com um relatório completo. Nunca acusei a Melissa diretamente. Em vez disso, mostrei que a denúncia anônima do RH coincidia com datas e incidentes que eu só havia comentado com minha esposa. Montei uma linha do tempo que provava sabotagem por alguém próximo. O RH levou a sério. Teve que levar. Não era só minha defesa. Era a comprovação de um padrão. Na sexta-feira, Melissa chegou em casa e percebeu que algo tinha mudado. Viu o envelope sobre o balcão, o pedido de divórcio, e congelou. "O que é isso?" perguntou. "Você me diz", respondi, olhando direto nos olhos dela. "Você vem planejando isso há meses." Só não achou que eu fosse esperto bastante para perceber. Ela tentou mudar de assunto, negar, culpar, até chorou um pouco. Disse que estava confusa, deprimida, se sentindo invisível. Eu deixei ela falar. Depois, disse: "Você roubou de mim. Você me ridicularizou. Deixou sua família me tratar como lixo. E ainda tentou destruir meu trabalho para sair limpa da história." Os olhos dela ficaram frios. A máscara caiu. "Você acha que alguém vai acreditar em você?" Tirei um pendrive do bolso, coloquei na mesa. "Eles já acreditam." Ela saiu naquela noite. Nem fez as malas direito. Só levou a bolsa, as chaves e o pouco de orgulho que restava. O contrato de aluguel que o Craig assinou com o nome dela foi contestado no processo de divórcio. O administrador do prédio foi notificado. Eles perderam o sinal. Eu fiz questão disso. Quanto à família dela, mandei uma cópia das mensagens, da postagem do champanhe, da nota sobre o sinal, do brinde ao Craig.
Junto, escrevi uma frase simples. Vocês brindaram ao homem errado. O pai dela me ligou uma vez, deixou recado na caixa postal. Eu não sabia que era tão grave assim. Nunca retornei. O RH arquivou a denúncia. Meu nome foi limpo. Meu supervisor me chamou de lado e disse: Que bagunça, hein? Mas você lidou como um profissional. 2 meses depois, recebi outro aumento. E a Melissa? Se mudou para um pequeno apartamento na Dixie Highway. Sem Craig. Sem recomeço. Só silêncio. Só as consequências. Meses depois, ela me mandou uma mensagem. Eu não achei que você fosse capaz. Ela estava certa. Mas eu era. Sempre fui. Só parei de desperdiçar isso com pessoas que nunca mereceram. Comentário: Reddit. Ela tentou destruir o cara em silêncio, mas esqueceu que até idiota como ela disse, sabe puxar extrato bancário. No fim perdeu tudo, e ele ainda saiu com aumento. Justiça feita, né? Se curtiu, se inscreve aí porque vem mais história inacreditável por aí.